Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de San Marino de 1985, GP maluco, né? Vocês sabem, as últimas voltas foram inesquecíveis. Bom, e antes de mais nada, é com muita felicidade que eu informo a vocês que sim, ele está de volta. Dennis Jenkinson, graças a Deus, está de volta. Por que eu digo isso? Porque vocês viram a dificuldade que foi fechar o Racing Review do GP de Portugal, né? Eu precisei de 6 obras, quando Fred Sabino foram 7 obras para fechar o Racing Review do GP de Portugal, porque infelizmente os autores não são completos. É o que eu falo, né? Eu brinco que o Dennis Jenkinson vale por uns 2 ou 3 Racing Reporters, mas na minha opinião acho que ele vale por 6 ou 7, porque é impressionante. Ok? Todo GP que não existe o Dennis Jenkinson, o trabalho é triplicado, quadruplicado da minha parte. Eu tenho que me virar para conseguir trazer as informações e muitas das vezes eu tenho que montar o quebra-cabeça, né? Porque a informação simplesmente não existe ou existe pela metade, eu tenho que usar uma outra para complementar, ou seja, eu tenho que fazer um trabalho de historiador. E quando o Dennis Jenkinson está presente, facilita muito a minha vida, é só eu fazer um trabalho de tradução, né? É muito mais fácil para mim, porque o Dennis tinha um trabalho perfeito, ele ia de poço em poço, né, com seu bloquinho, anotando como foi o dia de cada time. Ele fazia isso na sexta, no sábado e no domingo. Ele não estava preocupado em furos de reportagem, ele estava realmente preocupado em preservar a história do motorsport. Mas então vamos lá. O reporte começa com o Dennis Jenkinson meio que contando as cicatrizes do GP de Portugal. E uma equipe que teve cicatrizes aí foi a Williams. Williams que perdeu seus 2 carros, né, durante o GP, fez ali uma gambiarra no carro do Nigel Mansell para que ele corresse, ele ainda conseguiu marcar pontos. O Keck Rosberg já tinha batido um carro, pegou o T-Car, foi para a corrida, bateu esse T-Car também, né, no guardrail, esse carro quicou, né, ele fez um bounce, voltou para a pista. E o Rosberg teve lesões no pulso e na mão esquerda, ok? Então, enfim, o piloto já estava correndo, inclusive em Imola, machucado, lesionado do acidente do Estoril. Estoril que, segundo Dennis Jenkinson, tudo foi de caminhão para Imola e esse trajeto durou mais ou menos 10 dias, ok? Então, enfim, não teve tempo dos times fazerem praticamente nada. A Williams conseguiu mandar, então, da Inglaterra para Imola um carro novo para o Rosberg, totalmente diferente desse translado, né, do Estoril. Veio um carro novo para Imola para que o Rosberg utilizasse, e o carro do Rosberg que ele bateu na corrida do Estoril, esse carro foi reconstruído e ele foi utilizado como spare car, como carro reserva, né, como T-Car, como vocês quiserem. A Ren fabricou mais um chassi e trouxe ele para o Wilkenhock utilizar no GP de Imola. O Alio não teve carro novo, não teve chassi novo, e o carro antigo do Wilkenhock passou a ser então o spare car, passou a ser o T-Car, ok? E enfim, segundo Dennis Jenkinson, nada de novo foi trazido para esse carro, né? Inclusive a pintura também nada foi modificado, né? E o Dennis Jenkinson diz que eles continuavam mantendo o branco e o verde atraentes da Skoal Bandit. A Spirit, que faria o seu último GP na Fórmula 1, trouxe o seu chassi novo, o 101D/3, ok? Chassi esse que agora estava pintado com outras cores, ele era agora vermelho e azul. O carro que se acidentou no GP do Estoril foi reparado e passou a ser o carro reserva. A equipe Alfa Romeo estava com 4 carros do modelo 185T aqui para o GP de Imola. Lembrando a vocês que no Brasil e no Estoril o carro reserva ainda era o 184, inclusive o Patrese utilizou esse carro na corrida, o 184, né, chassi do ano anterior, porque, né, ele bateu naquele treino com o Ed Cheever, né? Então, enfim, já que a culpa foi do Patrese, ele aqui foi para o carro velho, né? Conclusão da história aí. Mas enfim, agora aqui todos os carros são 85. Outra informação interessante que o Dennis Jenkinson traz sobre a Alfa Romeo é que 2 carros iam utilizar injeções eletrônicas da Bosch,
ok? E 2 carros iam utilizar injeções eletromecânicas de combustível, né? Então, enfim, eles iam testar isso tudo para ver o que ia performar melhor. Vocês lembram lá no review da Ozella que a Ozella prometia trazer o carro novo dela para Imola e que eles estavam ansiosos para isso? Pois é, eles conseguiram cumprir o cronograma. O FA1G chegou aqui em Imola, ok? Porém, ele tinha um número de chassi 02, tá bom? E o FA1F acabou sendo utilizado na corrida. Por alguma razão, eles não utilizaram o FA1G, né? Provavelmente eles ainda estavam fazendo os primeiros testes, o shakedown do carro, né? A Ferrari também trouxe um novo chassi, nada de novo, ok? É só rodagem mesmo, né? Quilometragem, um chassi novo para o Alboreto, o 155/81. O Johansson assumiu o 79, que era do Alboreto, e o 78, que era do Johansson, passou a ser o spare car. Então, enfim, não sei o que aconteceu com o chassi 80, tá bom? Eu acredito que o chassi 80 ficou na fábrica nos exaustivos testes, né? Ele já devia ter uma boa quilometragem, então, enfim, eles devem utilizar esse chassi 80 para testes. Eu acredito que tenha sido isso. A Ferrari era o time que talvez mais testava na Fórmula 1. Bom, e ainda sobre a Ferrari, o Regazzoni deu as caras aí em Imola. Outro que deu as caras em Imola foi o René Arnoux, inclusive utilizando um agasalho da Ferrari, ok? Foi muito assediado, deu muitos autógrafos, foi entrevistado e obviamente que a GPI, por ser uma publicação originalmente francesa, foi atrás do Arnoux. Meio que dá a entender para mim que ele ficou um pouco chateado com essa coisa do Johansson, porque ele diz que não interessa a ele nada sobre o carro 28, a importância dele, ele diz, é com o carro 27 do Alboreto, que ele deixa bem claro, me importo com o carro 27 porque o Alboreto é meu amigo, ele diz. Outra questão também que ele trata é que estava descansando para se recuperar, que esperava voltar, e ele afirma no final da entrevista GPI que a Ferrari não era o sonho que as pessoas imaginam. É isso mesmo, ele deu uma bela pancadinha aí no time de Maranello. E diz também que o carro 28 é coisa do passado, né? Que a importância dele, que ele veio a Imola para acompanhar o 27. Arnoux, que inclusive, né, dá para ver nas fotografias, já está um pouco acima do peso, né? Ganhou peso nesse tempo que ele ficou parado. Outra questão inédita aí sobre o Arnoux no Brasil, eu trago para vocês em primeira mão, é que o Arnoux foi convidado para correr o GP de Imola. Aí vocês vão me perguntar, Felipe, na Ferrari? Não, na Williams, é isso mesmo. Frank Williams convidou o Arnoux para guiar no GP de Imola na vaga do Keke Rosberg por causa da lesão no pulso e na mão esquerda, ok? Então o Rosberg estava com uma condição muito ruim para correr. O Frank Williams convidou o Arnoux não aceitou correr. Quem dá esse furo de reportagem é o Patrick Camus e inclusive o Arnoux deu entrevistas sobre isso, eu vou colocar na tela para vocês, e ele diz que não é piloto substituto. Por isso ele não aceitou correr. A verdade é que o Arnoux não queria nada com Fórmula 1 no ano de 1985, né? Ele estava $1 milhão mais rico, tinha provavelmente alguns compromissos com a Marlboro para fazer, né, para cumprir. Por isso ele veio aqui em Imola com agasalhos da Ferrari, porém, na verdade, provavelmente era para cumprir compromissos com a Marlboro, que estava pagando ele, né? E o pagou até o final do ano. Então, enfim, é um piloto $1 milhão mais rico, vai tirar um ano sabático, vai poder descansar e não fazia sentido nenhum pilotar para Williams, né? Por uma corrida só. Isso não faria nenhum sentido na carreira do Arnoux, né? Só ia gerar comparações entre ele e o Nigel Mansell, né? Ainda sobre a Ferrari, uma curiosidade engraçada aí sobre o Alboreto é que ele ficou trancado do lado de fora do carro dele durante o final de semana de GP. É isso mesmo, eu tenho foto aí do Alboreto tentando arrombar a porta do carro para tentar ir embora do autódromo à noite. Conclusão da história toda, no dia seguinte de manhã ele aparece de moto com a Nádia, ou seja, provavelmente ele não conseguiu abrir o carro.
Mais Fórmula 1 raiz do que isso, impossível, né? Eu fico imaginando hoje em dia se o Hamilton ia passar por uma situação dessa, ou o Vettel, ou o Alonso, né? Esses pilotos devem ter até motoristas particulares durante seus finais de semana de GP, né? É impressionante como o esporte mudou, né? Como a Fórmula 1 era raiz total. Um time que teve novidades foi a Minardi. Sim, a Minardi finalmente estreou o motor Moderne do Carlo Kitty. A Minardi tinha o chassi novo com esse motor, ok? E ela tinha também disponível para uso o chassi antigo com motor Cosworth DFY em caso de emergência, ou seja, caso os motores, né, kit não funcionassem muito bem, enfim, eles iam dar um jeito ali e correr com os motores aspirados. Bom, pessoal, e após o review aí de alguns times, o Danny Jenkinson dá uma descrição detalhada sobre a questão do combustível que ele já previa na sexta-feira que seria um problema durante todo o final de semana. Segundo Danny Jenkinson, o combustível ia ser um desafio por causa da longa quilometragem que ia ser percorrida no circuito de Imola. A questão também das sessões de baixa velocidade com reacelerações e o fato, né, do circuito ter muitas subidas. Então, enfim, isso ia gerar problemas de consumo. Segundo o Danny Jenkinson, o ideal, segundo a maioria dos engenheiros que ele conversou, seria na faixa de 4 milhas por galão por volta. E como isso ia ser feito? Segundo Danny Jenkinson, equipes como a Williams colocavam um gravador dentro do carro e os pilotos tinham que apertar o botão para ativar esse dispositivo e eles apertavam mais uma vez o botão ao final da volta e esse gravador registrava todo o fluxo de miles por gallon durante uma volta inteira, quanto o computador da injeção eletrônica estava registrando, ok? Então, enfim, cabia ao piloto fazer esse trabalho. E eles faziam isso de duas maneiras, em voltas de voo, ou seja, voltas, né, de curso, e em voltas lançadas de posição estacionária e reestacionária, ou seja, simulando a largada e a parada, né? Então, enfim, eles tinham que ver das duas formas quanto se consumia por volta. E dessa forma, então, fechar aí o cálculo de quanta potência ser disponível. Segundo Danny Jenkinson, na faixa dos 40 PSI, ou seja, 2,76 bar, os carros iam ter na média ali uns 800 cavalos e isso entregava mais ou menos esse consumo aí de 4 milhas por galão por volta. Então esse seria o cálculo ideal. Então para isso, né, tinha que haver todo um trabalho de aderência mecânica e aerodinâmica, ou seja, quanto mais downforce eu coloco, mais potência eu preciso. Consequentemente, mais consumo eu irei ter. Então é aí que é a chave da coisa toda, ok? Utilizar o mínimo de downforce possível para liberar o máximo carro possível para conseguir a melhor autonomia de combustível possível. Era mais ou menos essa a explicação do Danny Jenkinson, aonde todo mundo estava concentrado trabalhando no final de semana e mesmo todo mundo extremamente concentrado trabalhando nisso, vocês viram que na corrida tudo deu meio que errado, né? Mas enfim. E o grande problema eram os erros. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, erros de cálculo? Não, pessoal. Erros da injeção naquele miles por gallon que o consumo está acontecendo por volta. Vou dar um exemplo para vocês. Por que o Hélio De Angelis no Brasil se arrastava na corrida e acabou se dando bem, conseguindo a terceira posição? O miles por gallon do carro dele estava registrado completamente de maneira equivocada, ou seja, dizia para o piloto que o consumo era muito maior do que o que realmente era por volta. E aí o Hélio, né, exaustivamente tentando ali economizar, e na verdade ele estava conseguindo economizar e muito. A Lotus foi verificar o tanque de combustível do carro no final da prova e tinha muito combustível ainda, ou seja, o Hélio poderia ter tido um ritmo muito mais forte, de repente até
ter brigado com o Ayrton pela terceira posição, ou, né, quem sabe até com o Alboreto, né? Por que eu estou dizendo quem sabe até com o Alboreto? Porque deu a entender para mim que o consumo de combustível do carro do Ayrton também estava calculado errado, ok? Então, enfim, os computadores erravam, e se eles erravam, os engenheiros vão errar também. Bom, e vamos dar uma passadinha na GPI para ver, né, o que o Camus fez a respeito desse GP de San Marino. Camus que já começa com as suas referências, né? A molecada hoje em dia chama de easter eggs, né? O Camus já começa com as suas referências aí à música do Phil Collins, né? Tem o mesmo nome aí do review do Patrick Camus, música essa que também é tema de um filme de mesmo nome, né? Contra todas as probabilidades é o tema do review de Patrick Camus. Patrick Camus que diz inclusive que isso não desmerece de maneira nenhuma a corrida do Hélio De Angelis, né? Enfim, fez uma corrida de estratégia, acabou se dando bem, né? Mas enfim, ele diz que a vitória do Hélio quebra, né? Vai contra todas as probabilidades, pelo que a gente estava assistindo durante o fim de semana, aonde Senna e Prost disputavam o domínio, né? Ou seja, quem ia ser o mais rápido. Enfim, ninguém esperava uma vitória do Hélio, e o Patrick Camus obviamente arrumou um jeito erudito aí de fazer referência a alguma coisa da cultura pop. Dessa vez fez referência a Phil Collins. Bom, as informações que o Jenkinson trouxe, quase todas elas batem com as do Patrick Camus. Eu só vou trazer então os times que o Danny Jenkinson não abordou, ok? Então vamos lá. Na Brabham, o Patrick Camus diz que o discurso era: nossos pneus são muito bons em condições de corrida. Era isso que o Gordon Murray dizia para todo mundo no paddock. Eram essas as esperanças da Brabham. Segundo Patrick Camus, eles dizem que não tinha lugar melhor para mostrar a performance dos pneus Pirelli de corrida do que enfim, em San Marino. Então eles tinham grandes esperanças para com essa corrida. Acredito eu que a Brabham fez esse discurso aí porque realmente pegou muito mal para Pirelli, né? Todos os carros abandonando a prova por handling no Estoril. Então, enfim, né, meio que dando uma moral ali para a fornecedora, né, mostrando para o pessoal que eles tinham sim bons pneus, porém para a condição de tempo seco. Outra questão é que o Patrick Camus faz uma crítica dura à BMW, dizendo que os motores estão simplesmente de brincadeira com o time, né? Ou seja, ele diz que mais até com o Nelson do que com o Renault, os motores BMW não têm tido confiabilidade alguma, segundo Patrick Camus, principalmente se comparado com a temporada anterior, que já não eram muito confiáveis os motores BMW, né? Então, enfim, se a confiabilidade diminuiu ainda mais, complica muito as condições aí do time de Gordon Murray e Bernie Ecclestone, né? Mas enfim, esse é o review da Brabham trazido por Patrick Camus. Bom, e se na GPI a Brabham passou panos quentes aí na situação da Pirelli, no Globo isso não aconteceu, ok? O Nelson deu entrevistas ao Globo e disse que a situação era crítica dos pneus de qualifying. Segundo ele, a Pirelli disponibilizou 2 tipos de compostos de pneu de qualificação para o fim de semana em Imola. O primeiro composto era simplesmente inutilizável, o carro não funcionava. Segundo o Nelson, saía muito de frente. Eles fizeram os ajustes, isso não mudou nada no comportamento do carro. Conclusão da história, eles resolveram trocar os pneus, colocaram os pneus de corrida e aí pronto, o carro passou a funcionar, né? Conclusão da história toda, eles simplesmente abandonaram os pneus de qualifying e começaram a trabalhar, né, no ritmo de corrida. O Nelson diz nas entrevistas que deu uma melhorada boa quando fez isso e deu uma subida na classificação, mas que ele não tinha condição alguma de ganhar a prova ou de lutar pela vitória, porém tinha esperança em marcar os primeiros pontos da temporada. Na Lotus, o Hélio De Angelis recebeu o primeiro motor EF15, né, trazido aí pela montadora francesa, ok? Na própria Renault,
Quem ficou a cargo de desenvolver o EF15 durante esse fim de semana foi o Derek Warwick, né, por causa daquele revezamento que eu expliquei para vocês no GP de Portugal. Quem ficou a cargo disso foi o Tambay e no Brasil foi o Warwick, então eles iam revezando até ambos utilizarem o EF15. Na Ligier, o reporte do Patrick Camus é que eles foram testar os winglets no final dos sidepods, igual a Lotus faz, né? Aquelas pequenas asas traseiras, né? Lá no finalzinho do sidepod, perto do pneu traseiro. Porém, a Ligier não trouxe isso para Imola. Segundo Michel Tetou, eles fizeram os testes com esse componente no túnel de vento, viram que não ganharam absolutamente nada de downforce e ainda perderam, ok, velocidade, igual aconteceu com a Ferrari. Conclusão da história toda, eles nem trouxeram essa peça para Imola. Diferentemente da Ferrari, né, que eu sinto que testava tudo na prática, né? Era impressionante. Saía construindo e não querem nem saber. É claro que para a Ferrari é muito mais fácil fazer dessa forma, porque a Ferrari tem muito mais dinheiro, tem muito mais recursos, então eles conseguem ficar construindo componentes para depois simplesmente abandonar. A Ligier, com um orçamento muito mais curto, não pode ficar vacilando. O Patrick Camus diz também que a Ligier estava preparando um chassi que eles iam chamar de JS 2504 e esse chassi prometia ter 40 quilos a menos, porque ele ia ter um entre-eixos mais curto, ele ia ser todo encurtado, todo enxutado, vamos dizer assim. O estranho é que a Ligier já vem fazendo alívios de peso desde o GP do Brasil, né? Do final do GP do Brasil. No Estoril o reporte era também de redução de peso, e agora aqui mais uma vez essa história de redução de peso. Eu fico me imaginando com quantos quilos a Ligier largou no GP do Brasil, né? Porque se em Portugal o carro já sofreu ali um, vamos dizer assim, emagrecimento, e agora aqui em Imola ele vai perder mais 40 quilos, ou a promessa de que ele perca mais 40 quilos, meu Deus do céu, esse carro devia ter tranquilamente uns 800 quilos no Brasil, contando obviamente com combustível piloto. Esse carro devia ter mais de 800 quilos no Brasil. E é impressionante, mesmo assim esse carro conseguiu marcar um ponto, né, lá no GP Brasil. Então, enfim, torno a dizer, a situação da Ligier me parece muito promissora nesse início de temporada. O time parece estar trabalhando bem direitinho. Na McLaren o discurso era o mesmo lá do GP do Estoril, ou seja, estamos pensando na corrida e não no qualifying. Tanto Lauda quanto Prost com esse discurso, né, de que o importante era preparar o carro o final de semana para a corrida. McLaren essa aí, número 2 do Alan, que vai perder essa corrida no detalhe, né? Eu vou contar essa história para vocês no vídeo que vem. Se vocês estão pensando que foi só uma questão simplesmente de peso, não foi bem assim não, ok? Claro que o peso foi o motivo da punição, porém vocês vão ver que foi uma cadeia de eventos e foi tudo na base do detalhe. É impressionante como às vezes o automobilismo é ingrato. No detalhe a McLaren vai perder essa prova, ok? Mas enfim, eu conto essa história no vídeo que vem para vocês. Bom, e vamos falar aí um pouquinho da Arrows. Como vocês sabem, a Arrows perdeu uma parte dos testes de pneus do Brasil, né? Vocês lembram disso. E a Arrows fez uma boa parte da pré-temporada dela em Imola. E ela desenvolveu o pacote aerodinâmico do carro utilizando a pista de Imola, o que acabou gerando um problema muito sério. Por quê? A equipe se perdeu no pacote aerodinâmico do carro. O carro era muito bom em Jacarepaguá, ele recebeu atualizações em Imola, continuava muito bom em Imola, porém quando voltou para Jacarepaguá com essas atualizações de Imola, o carro não funcionou. A mesma coisa aconteceu no circuito do Estoril. É mais do que natural que aqui para Imola eles utilizassem o mesmo pacote aerodinâmico das duas provas anteriores, ou seja, o kit aerodinâmico que foi desenvolvido em Imola. Conclusão da história, o carro da Arrows começou a performar, né? Resta saber se nas provas seguintes eles vão abandonar esse kit aerodinâmico, porque me parece que ele só funciona aqui para o circuito Enzo e Dino Ferrari. Vocês podem ver aí, por exemplo, a asa traseira gigantesca, né? Que chega a ser até meio grosseira, porém
né? Foi um kit desenvolvido aqui em Imola e ele funcionava muito bem, porém parece-me que só para essa pista. O Butsen deu entrevistas reclamando bastante e não era do carro, ok? Não era de nada disso. O Butsen é assustador, mas o Butsen já conseguia prever o que aconteceria no domingo. Ele diz que ia ser extremamente frustrante pilotar 2 horas economizando combustível e se arrastando o tempo todo tentando terminar. Juro para vocês que ele faz uma síntese perfeita do que foi o GP de San Marino de 1985. Bom, pessoal, e antes de ir embora, eu queria dizer para vocês que no vídeo que vem a gente vai fazer toda a parte de qualifying, o warm-up, a corrida, enfim, a parte dos tempos, quem foi dominante em que dia, enfim, aquela coisa toda. Outra questão também que eu queria deixar aí para vocês nesse vídeo é a intro da série da Fittipaldi. O primeiro episódio já está praticamente pronto, ele vai contar o porquê da parceria com a Copersucar, qual era o interesse da Copersucar na Fittipaldi e na Fórmula 1 e por que a parceria aconteceu. Vocês vão entender o porquê. E eu queria deixar aí a intro para vocês. A intro ficou pronta, eu achei que ficou bem bacana. Eu usei o tema do documentário The Team, né, o Season with McLaren Team, né, só que numa interpretação minha, né? Ficou bem legal. Eu que compus todo o jingle, eu que produzi toda a música. Achei que ficou bem bacana. Não sei se vai ser do gosto de vocês, ok? Mas eu gostei bastante, me lembra aquelas guitarras pesadas do todo-poderoso Megão, né? Então, enfim, me remete bastante aos anos 90. Então, enfim, espero que vocês gostem aí da intro. É a introzinha que vai aparecer. Eu vou sempre modificar a intro de acordo com o tema do capítulo. Então, vou deixar vocês com a intro aí e a gente se vê quarta-feira que vem, 7 da noite.